tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é tua palavra. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo, dia do Senhor, para rezarmos juntos a sagrada liturgia da palavra deste domingo. Antes te convido ao longo da semana e hoje também, ao assistir esse pequeno comentário das leituras, que você possa deixar seu like, ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho, deixar seu comentário, se inscreva em nosso canal. Quanto mais inscritos tivermos, melhor será a divulgação da nossa evangelização. Seja comigo um evangelizador. A liturgia que hoje nos é apresentada começa com a leitura primeira do livro de Jeremias, no capítulo 23, versículo de 1 ao 6. E aqui nos mostra três elementos importantes. E a atenção dessa liturgia, toda a liturgia de hoje, é justamente o rebanho. Deus fala aos pastores para que estes se voltem e cuidem com zelo do rebanho. O primeiro elemento desta leitura primeira é o elemento juízo. Deus que diz aos pastores: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem. Ou seja, aqueles pastores que se descuidam do rebanho do Senhor, estes serão advertidos e até punidos. Por isso, o carinho que tem Deus para com seu rebanho é imenso. Deus não quer que seu rebanho se perca, e por isso Ele quer que os pastores se dediquem o máximo a estas ovelhas. O segundo elemento dessa primeira leitura é justamente o zelo de Deus. Quando os pastores não dão conta do seu trabalho ou da sua missão, Deus mesmo vem até seu rebanho e cuida, zela, adestra este rebanho. E faz com que seu rebanho com ele se identifique. Faz com que este rebanho tome caminhos novos, viva intensamente aquilo que o pastor os ensina. Eu reunirei o resto das minhas ovelhas de todos os países e farei voltar aos seus campos. E em seguida, o terceiro elemento que nos é apresentado nesta leitura é justamente a promessa de um pastor messiânico ou um rei messiânico. Deus está fazendo todo este preparo em vista daquele pastor que ele enviará para tomar de conta do seu rebanho. Certamente, este novo pastor, este pastor que Deus enviará, é o próprio Jesus Cristo, aquele que vai dar a vida pelo seu rebanho. O evangelho que nós meditamos hoje é do livro do Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 ao 34. E aqui, se domingo passado a atenção estava para o envio dos discípulos, hoje a atenção está para o retorno dos discípulos de Jesus. E percebamos que este retorno não é um retorno entristecido de mãos vazias, mas pelo contrário, é um retorno cheio de realizações, é um retorno cheio de fervorosidade, é um retorno que se alegra com Jesus, porque eles, os discípulos, conseguiram imitar o seu mestre, fazer aquilo que Jesus havia mandado fazer. E aqui nós percebemos, portanto, que ao retornarem a Jesus, eles se reúnem com o mestre e contam tudo o que havia feito e ensinado. Ou seja, tudo o que fizeram e ensinaram coincide com aquilo que o Jesus havia mandado fazer. A segunda coisa
Jesus, ao vê-los que estão agora precisando de fazer um momento de reabastecimento, todo trabalhador tem direito ao seu salário, ao seu descanso. E aqui, Jesus, vendo que eles precisam descansar, convida-os para um lugar deserto, um lugar sozinho, para ali descansar um pouco. Este é o propósito de Jesus. Estar com seus discípulos para descansar, para refazer suas energias. Por isso, você, quando vê o seu padre que tira suas férias merecidas, respeite o momento de seu pároco, que precisa sim descansar, refazer suas energias, para voltar fortalecido e continuar a missão feliz e alegre. Jesus fez isso com seus discípulos, quis descansar, levá-los para um lugar à parte e ali ficar a sós e refazer suas energias. Só que Jesus não contava com a sede do povo. O povo que quer que Jesus esteja ali para cuidar deles, para ensiná-los, curá-los e fazer com que a vida ali fosse revigorada sempre mais. E aí, enquanto Jesus com seus discípulos se prepara para fazer este momento de lazer, a multidão vai à frente e chega no destino primeiro do que Jesus com seus discípulos. E ali chegando, nessa última parte do Evangelho, Jesus, ao desembarcar, se surpreende com aquela multidão. E esta multidão chama a atenção de Jesus pelo seguinte fato. Esta multidão parecia um rebanho que não tem pastor. Ou seja, uma multidão desamparada, à deriva. E Jesus não consegue ver uma multidão à deriva. Jesus quer encontrar uma solução. Por isso o texto diz que Jesus teve compaixão. Deixou o descanso para depois e foi cuidar daquele rebanho que precisava da sua ajuda. Caríssimos irmãos e irmãs, é assim. A nossa missão tem os imprevistos. E muitas vezes nós prevemos um momento para ficar a sós e aparecem os desafios, as agendas, e que nos impede de fazer aquilo que muitas vezes planejamos. Por isso é importante termos o olhar do pastor. O pastor é aquele que percebe a necessidade do seu rebanho. O pastor é aquele que está sempre atento para perceber a fragilidade do rebanho e está a posto para cuidar e dar a mão naquele momento mais precisado. A leitura segunda da carta de Paulo aos Efésios, Paulo mostra que a ação do pastor foi justamente a ação da unidade. E aqui Paulo mostra estas duas realidades diferentes, a comunidade dos pagãos e a comunidade do povo judeu, o povo hebreu. Paulo vai dizer que o sangue de Cristo os aproximou, estes que eram diferentes e distantes. E vai dizer ainda Paulo que o sangue de Cristo trouxe para este povo a paz esta que não tinha. Os judeus não viam paz no povo pagão. E ainda, o sangue de Cristo fez com que o muro da separação caísse. E ali houvesse a construção de uma unidade plena. E a partir de agora, aquela comunidade que era dividida, que era violenta entre eles, agora abraça a paz. Agora comunga a comunhão, a unidade entre eles. E finalmente, Jesus mostra que a paz ali restaura todas as indiferenças. Caríssimos irmãos e irmãs, deixemos que o muro que nos separa entre nossos irmãos,
da divisão, da violência, do ódio, venha a cair, seja destruído, e a unidade, o amor, a paz assuma este lugar. O mundo precisa. Vivemos em um momento tão crítico da nossa sociedade, em que os nossos governantes, ou alguns governantes, especialmente aquele que deveria ser modelo, é causa de discórdia. Aparece até umas fotos sensacionalistas no hospital, se mostrando de coitadinho. Tem nada de coitadinho. É na verdade alguém que usurpa o povo. É na verdade alguém que vai contra o evangelho, que é conveniente, que é melhor condizente com a morte de mais de 500 mil de pessoas. Não deixemos ser levado por este que se faz de coitadinho agora. O pastor não é aquele que se vitimiza, mas é aquele que caminha com seu povo, doa a quem doer, que quer o melhor para o seu povo e não o pior. Não podemos cair nessa politicagem ou neste tipo de governante que se coloca como exemplo e que na verdade coloca tudo debaixo do tapete. Está aí aparecendo as podridões, não tem nada de defensor da família, Deus em primeiro lugar, uma grande mentira. Não seja você, não entre neste grupo ou neste que defendem um genocida, que defende a morte. Não seja levado por este tipo de ideia, mas deixe ser levado por este Deus que cuida, por esse Deus que ama, por esse Deus que nos concede intensamente o seu amor e a paz. É isto que o mundo precisa, e não do ódio, da divisão, da polarização. Basta de tudo isto. Abracemos o amor. Paulo mostra que o amor derruba o muro do ódio, da separação, da divisão, e constrói um muro ou um círculo aonde a paz reina. Que o Senhor nos conceda uma semana cheia da sua presença. Cultivemos o amor, cultivemos a paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.